tarde, estou aqui com a minha Pokébola tentando capturar a atenção de vocês, que agora deve ser inteiramente voltada à aula de ciências. Ué, consegui capturar este Pokémon, mas não é ele que eu quero. Vamos a mais uma tentativa. Ah, não, outro Pokémon. Vamos à terceira e última tentativa. Ah, agora eu acho que consegui. Vou deixar a atenção de vocês aqui, ó, presa na minha Pokébola. E só vou devolver no final da aula para que vocês possam responder às atividades. Olhem o que temos aqui, uma matéria, claro, porque ocupa lugar no espaço. Mas que também é um objeto, porque foi feita de uma matéria específica, o plástico, tem uma forma arredondada e uma função, pegar pokémons ou a atenção dos alunos. Está na forma sólida, interessante. Eu acho que é sobre isso que será a nossa aula de hoje. Você já viu esse conteúdo, então vai ser moleza acompanhar essa revisão. A matéria é tudo aquilo que existe, que forma as coisas, que tem volume e ocupa lugar no espaço. Ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, a matéria tem uma forma definida, certo? A rocha, a Pokébola que eu acabei de mostrar aqui são exemplos, porque quando olhamos para elas, conseguimos enxergar a forma que elas têm. Já no estado líquido, a matéria não tem forma definida. Ela adquire a forma do local onde ela está. A água, se colocada no copo, por exemplo, vai adquirir a forma do copo, do local onde ela está. Mas se colocada sobre a mesa, espalhada, ela já vai passar a ter outra forma. E no estado gasoso, a matéria ela não possui forma definida e se espalha facilmente para qualquer direção. Olha que legal, trouxe aqui para vocês um exemplo de uma matéria que pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, a matéria, o corpo, tem forma e volume definidos. Nós conseguimos olhar o cubinho de gelo e ver qual a sua forma, o quanto de matéria que forma, né, esse corpo, ou seja, o quanto de água que forma esse corpo. Já no estado líquido, a matéria ela tem um volume definido, né? Nós sabemos o quanto, podemos saber o quanto de água tem aqui, mas ela não tem uma forma definida. Ela vai adquirir a forma do local que ela está ocupando. Então, se ela está aqui nesse copo, ela tem uma forma, mas se ela for colocada em outra superfície ou em outro recipiente, passará a ter outra forma. A ideia dessa xícara aqui é mostrar justamente a fumacinha que está saindo dela, que é a água no estado gasoso, né? Nós não conseguimos definir a quantidade da matéria quando ela está no estado gasoso e nem conseguimos definir a sua forma, ou seja, ela tem forma e volume variáveis. O estado gasoso ele pode se apresentar no vapor de água encontrado na atmosfera, na água fervente, que foi o caso da água que eu coloquei aqui nessa xícara. Eu fervi em uma panela, né? Ou seja, eu submeti a matéria a um aquecimento. Esse aquecimento fez com que a água entrasse em ebulição, fervesse, e então formou-se aí, ó, essa fumacinha, né, que é justamente a água no estado gasoso. Acho que vocês conseguem visualizar bem direitinho aí, né, algumas gotículas aqui na xícara, gotículas de água. E como é que essa água veio parar aqui, né? Por que ela ficou aqui? Vejam só, isso aconteceu por causa de um fenômeno chamado condensação. É um assunto que nós estudaremos, né, ainda este ano, mas eu vou falar brevemente para que vocês possam matar a curiosidade. O vapor da água, né, a água quando estava no estado gasoso, encontrou, né, se chocou com essa parte da xícara, e essa parte da xícara aqui estava mais fria, estava numa temperatura mais baixa que o vapor da água, que a fumacinha. Então, quando há esse encontro da fumacinha, né, da água no estado gasoso com uma superfície ou um local que está em uma temperatura mais baixa, há a condensação. A água, ela volta, né, ela passa do estado gasoso para o estado líquido novamente.
Assim também acontece com o gelo, ó. Ele foi colocado em um ambiente de temperatura mais alta do que o que ele estava, né? Aqui fora é mais quente que dentro do congelador. Então, por isso, por causa desse aquecimento, desse calor, o gelo passa por um fenômeno chamado fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido da água. Vamos fazer comigo outra experiência. Coloquei neste copo água gelada, mas estou percebendo que há gotículas do lado de fora. Qual é a explicação para isso? Será que o copo está furado? Nada de furo, pessoal. Coloquei dentro do copo água gelada. Dessa forma, passa a haver uma diferença de temperatura da água que está dentro do copo e da água que está fora. Mas eu não consigo ver, tia Natália, a água que está fora. Claro, nós não conseguimos ver a água no estado gasoso. Lembram que eu falei que havia um choque quando havia essa diferença de temperatura? Então, foi justamente o que aconteceu aqui. Essa água que está por fora do copo, eu posso até fazer desenho, tá vendo? Tirar. Deixa eu tirar aqui, ó. Essa água que está fora foi a água que condensou, que passou do estado gasoso para o estado líquido. Ó, deixa eu tirar aqui, ó. Tá vendo? O meu dedo está molhado, mas não é com a água dentro do copo. É justamente com a água que estava fora. E ao encontrar o copo, que está numa temperatura mais baixa, condensou. Chega de experiência. Vamos falar um pouquinho agora sobre a dilatação dos corpos. Dilatação dos corpos, exatamente. Dilatação é o aumento de tamanho. E corpo refere-se a uma parte, a uma porção limitada da matéria. Lembram do mercúrio, aquele líquido presente em alguns termômetros, naqueles termômetros mais antigos? Quando submetido a um aquecimento, esse líquido, o mercúrio, aumenta de tamanho, ele se dilata, certo? Então, por isso que quando a pessoa está com febre e utiliza um termômetro à base de mercúrio, fica uma listrinha vermelha. Na verdade, a listrinha vermelha aumenta de tamanho, indicando qual é a temperatura da pessoa. E a dilatação dos sólidos? Será que é possível haver a dilatação dos sólidos? É sim. E eu vou deixar na descrição desse vídeo um link que mostra um exemplo bem claro da dilatação do sólido. Mas cuidado, caso você queira fazer a experiência em casa, peça ajuda ao papai ou à mamãe. Não façam sozinhos, porque precisa aquecer o sólido no fogo, tá bom? Então criança não pode fazer isso sozinha. Com os gases não é diferente. Eles também aumentam de tamanho quando são aquecidos. Um exemplo bem claro é o balão. Para que o balão consiga encher e voar, é preciso que aqueçam o ar que está dentro dele acendendo uma tocha. Essa foi somente uma revisão para refrescar a sua memória sobre matéria, os estados físicos da matéria, a dilatação dos corpos. Então, as páginas 11 e 12 do livro de ciências já foram respondidas. Vamos agora para outra etapa do assunto matéria. Voltei, quem estava com saudade. Vamos falar agora sobre as propriedades da matéria. Mas, tia, o que significa propriedades? Características. Vamos falar sobre as características da matéria. Cada matéria pode possuir características semelhantes ou diferentes de outra matéria. Então, preste atenção. Vamos começar falando da impenetrabilidade. Impenetrabilidade. Ufa, cansei. A impenetrabilidade é uma característica, é uma propriedade da matéria. E diz, dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Não dá, não dá. Cada um ocupa o seu espaço. Mesmo que eles estejam assim, ó, juntinhos, bem coladinhos, não dá. Dois corpos não podem, ao mesmo tempo, ocupar o mesmo lugar no espaço. A massa é uma propriedade dos corpos relacionada à quantidade de matéria que cada corpo possui. Nossa, como assim, tia Natália? Observem este livro. Pesado. Agora olhem este. Nitidamente vemos que este é o maior. Então, este é mais pesado. Este tem mais matéria, mais massa.
Não é? E o mais interessante é que a gente pode saber exatamente a quantidade de massa que tem em cada livro, utilizando uma... Isso mesmo, Gabriel, uma balança. A balança é um objeto utilizado para medir a massa. E o volume? O volume é a propriedade, é a característica que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Ou seja, o volume indica o espaço ocupado por uma determinada quantidade de matéria. Aqui eu tenho o Pikachu e este outro Pokémon que eu não lembro o nome. Então, nós, ao olharmos, conseguimos enxergar qual ocupa mais espaço, qual ocupa mais volume. O Pikachu. Então, o Pikachu tem um volume maior que este outro Pokémon. A elasticidade é a propriedade que o corpo tem de voltar à sua forma original, cessada a força a que estava submetido. Vou explicar melhor. Vou exercer uma força, vou puxar parte do meu corpo, ó. Tá vendo? E vou soltar. Soltei, voltou à forma original. Isso significa que aqui há elasticidade. Mas se eu tentar fazer isso com um livro, tia Natália, será que eu consigo? Não consigo. Isso significa que esse corpo, nesse caso, esse objeto, não tem elasticidade. O que nós vamos aprontar agora? Vamos falar sobre a densidade. A densidade é uma propriedade que determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. É uma relação entre a massa e o volume de determinado material. Cada material tem uma densidade diferente. Conhecendo a densidade dos materiais, podemos saber se ele flutua ou não em um líquido. Qual desses vocês acham que é mais denso? A água ou a colher? Tempo. 3, 2, 1. Vamos fazer o teste. Afundou. Então, a colher é mais densa. Ó, vou deixar a colher aí. Vamos pegar agora outro objeto. Este pincel de plástico. Vocês acham que ele é mais ou menos denso que a água? Tempo. 3, 2, 1. Ó. Menos denso que a água, ele flutuou. E esta outra colher aqui? Vamos fazer o teste. Afundou. Então, ela é mais densa que a água. Por último, esta tampinha. E aí, vocês arriscam qual palpite? Afunda ou não afunda? Não afundou. Então, a tampa é menos densa que a água. Vamos responder as atividades? Na página 16, primeira questão, pede que vocês identifiquem, descubram qual estado corresponde às características. Lembrem-se, os estados físicos da matéria são 3. Sólido, líquido e gasoso. Então, nas letras A, B e C, vocês escreverão sólido, líquido ou gasoso de acordo com as características. Na segunda questão, pede que você analise a seguinte situação. Uma criança está passeando com um adulto de carro e está sentada no banco de trás usando o cinto de segurança. Mas o carro para bruscamente, de repente. Na letra A, você vai dizer o que acha que aconteceu com essa criança. O que aconteceu quando o carro parou? E na letra B, você vai dizer o que poderia ter acontecido se ela não estivesse usando o cinto de segurança. A terceira questão é sobre as propriedades da matéria: impenetrabilidade, massa, volume, elasticidade, densidade. Você precisa lembrar bem detalhadamente quais são as características de cada uma dessas propriedades, certo? E aí você pode voltar ao resumo, voltar ao vídeo novamente para assistir e ficar mais seguro do assunto. Ficando mais seguro, né, sentindo-se mais seguro, segura do assunto, você pode responder a terceira questão fazendo uma associação, certo? Da propriedade da matéria ao seu nome. Lembram da impenetrabilidade? Que dois corpos não podem ao mesmo tempo ocupar o mesmo local no espaço? Então, a quarta questão traz um desafio para a gente. Na letra A,
pergunta é qual o espaço ocupado pelo suco no primeiro copo. Então você vai fazer uma análise e vai responder. O suco está dentro, o suco está fora, né? Na letra B, pede que você responda o que aconteceu após ser adicionado o gelo ao copo de suco, tá bom? Então escrevam bem direitinho e vamos para a quinta questão. A quinta e última questão pede que a gente faça uma reflexão mais uma vez sobre a impenetrabilidade, quando dois corpos não podem ao mesmo tempo ocupar o mesmo lugar no espaço. A questão pede que você desenhe a sua sala de aula, mas como não estamos na sala de aula, estamos em casa, vocês podem sim fazer um desenho do espaço onde vocês estão estudando. A ideia é que vocês observem cada coisa, que cada coisa está em um lugar, cada coisa ocupa um lugar no espaço. Caprichem, beijos e até amanhã!